O classicismo, essa nova escola literária que nos iniciamos o estudo hoje, ela é sempre lembrada por sua relação com o período das grandes navegações portuguesas durante a metade do segundo milênio cristão. O lema "navegar é preciso, viver não é preciso", teria origem lá no século I a.C., proferida por Pompeu, que foi general e membro do primeiro triunvirato romano, ao exortar seus comandados para batalhas no Mediterrâneo. São, portanto, 2 milênios de existência de uma frase que contribui para moldar a história e a literatura. Nesse texto, Palavras de Pórtico, escrita pelo escritor português Fernando Pessoa, ele diz o seguinte: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase transformada à forma para a casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em ela gozá-lo penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais penso assim, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça com letra inicial maiúscula. Bom, esse texto, tá? Ele está escrito na íntegra nas páginas iniciais do capítulo 6 do livro de vocês, e são colocados alguns questionamentos de introdução ao classicismo. No período das grandes navegações, Portugal era de forma notória uma potência marítima. Como o lema "navegar é preciso, viver não é preciso" reflete essa supremacia. Antes de qualquer coisa, Portugal dominava o que havia de mais avançado de conhecimento marítimo. A astronomia e a cartografia, por exemplo, passaram por uma transformação graças aos portugueses, cujas descobertas resultaram em novas formas de orientação em alto mar e novos caminhos a seguir. Desse modo, é natural que Portugal houvesse conseguido se projetar acima dos demais Estados-nação, pois estava à frente deles na corrida por novas rotas comerciais e territórios, onde pudesse explorar as riquezas naturais. Em seu ponto de vista, vamos pensar, qual é o sentido que navegar é preciso, viver não é preciso, assume no poema de Fernando Pessoa? Bom, o que a gente pode dizer? Que essa frase ela transporta para a realização de um sentido de missão do poeta. Ele se dispõe a dedicar todos os seus esforços para elevar a sua capacidade de criar a um patamar que atinja toda a humanidade, mesmo que isso signifique o sacrifício do seu corpo e de sua individualidade, né? Onde a gente vê que isso está bem marcado nos últimos trechos ali. Certo? Então, essa atividade ela veio para refletir essa nova escola literária, essas perguntas aqui que eu coloquei, esses questionamentos, para introduzir esse estudo que inicia hoje. Humanismo e classicismo, humanismo, a escola anterior, né, que estudamos, são partes do mesmo conjunto. Se o homem é o tema do humanismo, né, onde eu não tenho mais aquela questão do teocentrismo, onde o Deus é o centro de tudo, como ele está presente na Idade Média, eu tenho
o homem como centro no humanismo, e eu tenho no classicismo a antiguidade clássica ou greco-latina como tema do classicismo. E o classicismo, ele é a expressão literária do período do Renascimento. Ele retorna à Grécia e à Roma antigas em busca de valores e formas para expressar no presente uma realidade atravessada por séculos de história. Então, nesse período renascentista, né, o classicismo, que é a expressão literária do Renascimento, significa valorizar o equilíbrio, a simplicidade, a ordem, a harmonia, a clareza e a proporcionalidade. E o que o classicismo, que é essa principal tendência do Renascimento, tem como características? Eu tenho, logicamente, como característica a imitação dos autores gregos e latinos, modelos de perfeição estética. Eu tenho obediência às regras formais. Eu tenho uma busca da perfeição formal das obras. Um racionalismo, o equilíbrio entre razão e emoção, entre razão e imaginação. Eu tenho a impessoalidade, eu tenho o universalismo dos valores ideais do bem, da beleza e da verdade. Se eu tenho a antiguidade clássica ou greco-latina como tema por excelência do classicismo, eu vou ter, no campo da poesia épica, eu vou ter a referência às principais epopeias clássicas, né? Eu vou ter Ilíada e Odisseia, do grego Homero, Eneida, do poeta latino Virgílio, e isso é muito bem evidenciado e marcado na estrofe ao lado, que é retirada de Os Lusíadas, que é uma obra-prima do escritor português Luís Vaz de Camões, porque neste trecho tem uma referência a Ulisses, um sábio grego, e Enéas, um troiano, respectivamente os heróis da Odisseia e da Eneida. Então, Ulisses, ele é o grande herói da epopeia Odisseia e da Eneida, né? De a outra epopeia onde eu tenho Enéas como um troiano. E assim diz o trecho: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cessem tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então tá aí bem marcado essa proposta do classicismo trazido em um dos trechos escrito por Luís Vaz de Camões. Muitos são os nomes de destaques nesse período renascentista, né? Eu tenho na literatura, né, como principal destaque, sem dúvida nenhuma, Luís Vaz de Camões, que nós vamos estudá-lo agora, que escreveu Os Lusíadas. Nós temos nas artes plásticas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli, Tiziano, Rubens. Eu tenho na filosofia e na religião Nicolau Maquiavel, Lutero, Ignácio Loyola, entre outros. Na astronomia, eu tenho astronomia também, olha que legal, Nicolau Copérnico, né? E outros nomes importantes. Todos eles estão
estão descritos no livro de vocês, na página 6. Aqui tem algumas obras renascentistas por esses artistas que fizeram parte desse período. Eu tenho a Criação do Homem, que é um afresco pintado por Michelangelo, né? O Michelangelo, na Capela Sistina, essa obra está pintada por Michelangelo, foi no teto da Capela Sistina entre os anos de 1508 e 1510, a pedido do Papa Júlio II. Um dos emblemas do período renascentista é esta famosa obra, A Criação do Homem. Aqui está a divisão dessa obra feita por esse artista plástico Michelangelo, né? De um lado eu tenho Deus, do lado direito, ele está representado como um homem mais velho, de barbas e cabelos brancos, símbolos da sabedoria, mas envergando uma forma física jovem e vigorosa. Do lado esquerdo, eu tenho um homem jovem e está sentado num prado, com o corpo dobrado, numa posição lânguida, como se estivesse acabado de acordar. A riqueza, né, dos detalhes dessa obra de Michelangelo, que não é por nada, é uma das mais famosas do mundo. No centro estão os dedos indicadores dos dois homens, né? Com um pequeno espaço entre si, realçado pelo vazio na pintura que não deixa nenhuma distração para o olhar de quem o observa. Aqui eu tenho uma outra obra de arte renascentista feita pelo grande mestre Rafael Sanzio, que é a Ressurreição de Cristo. E essa obra faz parte do acervo do Museu de Artes de São Paulo, o MASP. E, ao meu ver, uma das obras mais lindas desse período renascentista é, sem dúvida, a Criação de Vênus, de Sandro Botticelli. Não é por nada que é uma das mais famosas do Renascimento. Nela são encontrados todos os elementos do classicismo, todos os elementos dessa escola literária. Vênus, o nome latino da Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, que é uma das personagens que está na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Aqui eu tenho algumas obras de Leonardo da Vinci, essa obra famosa e lindíssima, né? A Santa Ceia. Outra obra famosíssima de Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa. A escola literária que nós estamos estudando, que faz parte do Renascimento, nós estamos na Idade Moderna. Então, estamos entre o século XV, XVI e XVII, um pedacinho do século XVII. O século XVI, ele vai de 1501 a 1600. O contexto histórico desse período. O classicismo é a produção literária do Renascimento, movimento cultural que acentuou a revalorização da cultura da antiguidade clássica e do antropocentrismo iniciado no humanismo. O crescimento das cidades e a ascensão econômica da burguesia mercantil promoveram trocas mercantis em larga escala, o que consequentemente demandou a busca por novos produtos com o intuito de atender aos interesses desse mercado em forte expansão. Isso favoreceu as grandes navegações que, por sua vez, impulsionaram o desenvolvimento de ciências como a astronomia e a física, sem as quais teria sido inviável a busca por novos produtos longe da Europa.
O Renascimento foi um amplo movimento cultural que consolidou a retomada dos ideais clássicos greco-latinos. Nascido na Itália, o movimento espalhou-se por outros países europeus, difundindo valores como equilíbrio e culto à razão. Sua importância é perceptível em diversas manifestações artístico-culturais, como pintura, escultura, arquitetura e literatura. No campo da pintura, o Renascimento trouxe inovações com a perspectiva, representação tridimensional em superfícies planas, e o cuidado com o espaço de composição, disposição dos elementos na tela. Entre os principais pintores renascentistas estão Rafael Sanzio, Michelangelo e Leonardo da Vinci, autor da célebre Mona Lisa. Cabe ressaltar que grande parte da produção artística daquele período só foi possível graças ao chamado mecenato, isto é, o estímulo financeiro vindo de famílias abastadas. Financiar artistas que eram escultores, arquitetos, pintores e escritores, né? Era sinônimo de elegância e contribuía para que uma família fosse mais bem vista na sociedade. O chamado Caio Mecenas, ele foi um importante conselheiro do Império Romano. De família muito rica, ele se dedicou a dar suporte financeiro a intelectuais, artistas e cientistas para que pudessem produzir suas obras. Dentre seus protegidos estavam Virgílio e Horácio, os criadores das grandes epopeias. Seu nome passou a designar aquele que patrocina artista. Na Itália renascentista, a família Médici, a família Sforza e a igreja foram os principais mecenas, financiando o trabalho dos artistas renascentistas. Shakespeare, inclusive, contou com a proteção de Henrique VII e de Elizabeth I. Luís Vaz de Camões, o escritor português, não foi protegido por um mecenas durante a produção de Os Lusíadas, vivendo de seu soldo. Porém, após apresentar seu poema ao rei, recebeu deste uma pensão paga de forma irregular. Atualmente, a prática do mecenato é feita por governos, instituições privadas e, mais raramente, por pessoas físicas. Normalmente, a ajuda financeira ou outra tem como contrapartida a exposição do mecenas, na figura de seu líder ou de uma marca, produto ou serviço. Em muitas situações, o mecenato tem como contrapartida isenções fiscais oferecidas por meio de programas governamentais em nível municipal, estadual ou federal. O classicismo em Portugal, ele é trazido em 1527 por Sá de Miranda, que viveu, entre os dados que não são muito específicos, 1481 a 1558. Para Portugal, ele traz o classicismo para Portugal ao retornar de uma viagem que ele fez à Itália. Anteriormente, Sá de Miranda produzia cantigas ao gosto dos humanistas, participando com 13 poesias do Cancioneiro Geral de Garcia Rezende, que nós aprendemos anteriormente no humanismo. Mas, após o falecimento de seu pai, partiu para a Itália, onde permaneceu por 5 anos. Quando ele retorna da Itália, ele traz uma nova estética que estava em voga na Itália renascentista. E ele introduz em Portugal o chamado estilo novo, que são as produções dos sonetos, onde era mais importante e que até nos dias de hoje é a mais popular, digamos assim, onde eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, a canção, as cestilhas, as composições em tercetos, as oitavas e uma grande inovação, que são os versos decassílabos,
No gênero lírico, a gente aprende essas questões, a gente vê, nós vimos, né, o soneto, a sextilha, os tercetos, as oitavas, para vocês relembrarem. Bom, a data convencional que é o termo que termina esse movimento é o ano de 1588, quando Portugal passa, então, a ser dominado pela Espanha. Mas quem foi Sá de Miranda? Além de pioneiro do classicismo português, esse poeta é autor de uma lírica amorosa relevante. Embora tenha se entusiasmado com as novas formas de composição italianas, como o soneto e o verso decassílabo, Sá de Miranda não abandonou as redondilhas medievais. Seus poemas expressam conflitos existenciais, sóbrio e reflexivo, ou seja, tipicamente renascentista. O eu lírico de sua poesia medita sobre os destinos humanos e a impossibilidade de realização amorosa, como revela o soneto que eu vou ler agora, que é notadamente influenciado pela lírica de Francesco Petrarca. E quem foi Francesco Petrarca? Foi um poeta italiano humanista, um dos precursores do Renascimento italiano. Ele foi inventor do soneto, o poema com 4 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e também considerado o pai do humanismo italiano. Aqui tem uma lírica de Sá de Miranda. Amor que não fará fez-me rejeitar. Tão levemente a mim, por quem me rejeita, castelos de esperanças e suspeita, faz e não sei que faz, tudo no ar. Fez-me pedras colher, fez-me lançar. Aperte-se a alma triste, em si encolhida, a força que fará a lei estrita. Queira ou não queira, enfim há de passar. Tão cego e tanto era eu que da vontade tudo, fiel, que tudo, ao contrário, guia. Tão grande inimiga minha e da verdade, que a qual se podia esperar de tão guia. Caí onde ora estendido e imóvel, ó crueldade. Não sei quando é de noite ou quando é dia. Na literatura renascentista, na poesia lírica, foi trazido para Portugal o doce estilo novo, né? Trazido para Portugal por Sá de Miranda, quando ele veio da Itália. Esse doce estilo novo, ele foi criado pelo poeta italiano Dante Alighieri, que promoveu uma ruptura com a poesia lírica medieval, a apresentar uma nova concepção de amor. Este sentimento é visto como um privilégio restrito a corações nobres e puros. Dessa forma, a amada é vista como aquela que desperta no eu lírico sentimentos como equilíbrio, nobreza, gentileza, bondade e elevação espiritual, ou seja, a amada não é mais aquela que desencadeia o sofrimento. Outro importante poeta lírico do Renascimento, que eu falei há pouco, foi o italiano Francesco Petrarca. Ele não apenas consolidou as mudanças feitas por Dante, mas também incorporou o tema da turbulência emocional do eu lírico, dividido e angustiado diante do sentimento amoroso. Não se trata do sentimentalismo exacerbado das cantigas amorosas medievais que nós vimos no trovadorismo, mas sim de um conflito existencial. Ao refletir sobre o amor, o eu lírico percebe contradições próprias desse sentimento. Nesse primeiro poema aqui de Dante, cujo nome é tão gentil e tão honesto o ar,
já é possível ver a mudança, a inovação que ele traz com esse doce estilo novo, e nesse poema, a amada ela é vista como aquela que desperta no eu lírico sentimentos como equilíbrio, nobreza, gentileza, bondade e elevação espiritual. Ou seja, a amada não é mais aquela que desencadeia o sofrimento. Já no soneto de Petrarca, aqui, relembrando que o soneto é formado por 2 quartetos, são 14 versos, formados por 2 quartetos e 2 tercetos. Nesse soneto é possível ver que não se trata de um poema que traz o sentimentalismo de forma exacerbada das cantigas amorosas medievais, mas sim de um conflito existencial. Ao refletir sobre o amor, o eu lírico percebe contradições próprias desse sentimento. E nesse poema, se vocês podem ler, vocês vão ver bem esta questão. O início do classicismo em Portugal se deu sob a influência de poetas italianos, sobretudo Petrarca. Isso porque, em 1526, o poeta português Sá de Miranda retorna da Itália divulgando novas formas poéticas, como o soneto, poema de 14 versos com 2 quartetos e 2 tercetos, e a medida nova, poemas com versos de 10, 11 ou 12 sílabas poéticas. E o contexto histórico em Portugal quando chega o classicismo? Portugal ele vive um período de grande desenvolvimento entre os séculos XV e XVI, em razão da riqueza e do prestígio alcançados com as grandes navegações. A exploração de colônias africanas e a descoberta de um caminho marítimo para as Índias e outras regiões asiáticas impulsionaram a economia portuguesa e deram ao país o status de protagonista no cenário europeu. Isso favoreceu a absorção da cultura do Renascimento que se difundia pela Europa. As formas literárias que mais se destacaram no Renascimento português foram a poesia épica e a lírica. A poesia épica está intimamente ligada à expansão ultramarina. Diante das muitas conquistas mar afora, os navegantes foram considerados verdadeiros heróis nacionais. Esse fato influenciou poetas para a produção da poesia épica. O grande exemplo é, sem dúvida, Os Lusíadas, poema em que Luís de Camões, ao narrar a viagem de Vasco da Gama às Índias, enaltece a história e as conquistas do povo português. Já na poesia lírica, o maior expoente também foi Luís de Camões, embora não se possa desconsiderar a importância de Sá de Miranda. A incorporação de formas e temas do doce estilo novo italiano não significou o fim da lírica medieval portuguesa, mas sim a coexistência de estilos característicos das cantigas medievais, o sentimentalismo e a medida velha, redondilha menor e redondilha maior, respectivamente com 5 e 7 sílabas poéticas. Passaram a coexistir com o racionalismo e a medida nova, versos de 10, 11 ou 12 sílabas poéticas, típicos do classicismo. Quem foi Luís Vaz de Camões e por que ele tem apenas um olho? Camões viveu a experiência dentro e fora de Portugal. Ele nasceu em Lisboa, cerca de 1524, e falecido na mesma cidade, em 1579 ou 1580. Estudou em Coimbra, entretanto não foram encontrados documentos que registraram sua passagem pela universidade. Não se sabe ainda se por causa de um amor não correspondido, ele decidiu se exilar na África com pouco mais de 20 anos de idade. É fato comprovado que se alistou como militar em Celta e durante uma batalha foi ferido, perdendo um dos olhos.
esse famoso português e poeta, foi um grande aventureiro. De volta a Portugal, após se machucar em um duelo com espadas, foi preso. Sua pena foi comutada em serviço militar na Índia em 1553, para onde se dirigiu na função de escudeiro. Após nova prisão, foi enviado a Macau. Se salvou de um naufrágio na costa de Camboja, do qual também teria salvo o manuscrito de Os Lusíadas. Viveu na Ásia por um grande período em serviço militar, lutando em diversas batalhas. Em 1567, seguiu para Moçambique, ainda trabalhando na autoria de Os Lusíadas. Em 1569, em dificuldades financeiras, ele retorna a Portugal. Em 1570, um ano depois, ele consegue uma audiência com o rei Dom Sebastião, que ordenou então a impressão de Os Lusíadas, que foi publicada em 1572. Existe uma polêmica em torno de seus anos finais de vida, se foram de extrema pobreza ou apenas de vida modesta, vindo a falecer atacado pela peste negra. A obra de Luís Vaz de Camões abarca os gêneros lírico, épico e dramático. Este último, dramático, é o menos conhecido dos três. E o segundo, o épico, é o mais lembrado, justamente por Os Lusíadas, que é sem dúvida uma das epopeias mais importantes da literatura universal. O conhecimento da mitologia greco-romana, da literatura dita clássica, da história antiga e moderna da Europa, do latim e do espanhol, mostra o quanto Camões possuía uma formação sólida e profundamente humanística. O uso de formas e métodos com sapiência e originalidade, alargando os limites da tradição, foram decisivos para que Camões se projetasse como o mais significativo dentre os poetas de seu tempo. Como dito, sua épica foi enriquecida com a experiência do militar e viajante que ele foi, assim como a experiência do amante contribuiu para um tratamento mais complexo do tema amoroso. Para escrever Os Lusíadas, né, que é uma das principais obras literárias do Renascimento europeu, o Camões ele conta a história de Portugal e os grandes feitos do seu povo nesse poema épico, cujo núcleo da narração é a viagem de Vasco da Gama em 1498, descobrindo o caminho marítimo às Índias. Como ele não poderia escolher outros gêneros que não fosse o épico para escrever Os Lusíadas, ele tem, logicamente, em Homero e Virgílio, as referências literárias por excelência, aos feitos de Odisseu, o herói da Odisseia, e o de Enéas, o herói da Eneida, que se somam os do povo de Portugal por meio do Vasco da Gama. Ele, por meio de uma linguagem poética, ele narra a trajetória do herói Vasco da Gama e de outros portugueses não menos notáveis, cuja navegação ela gira em torno do Cabo da Boa Esperança, que levou à abertura de uma nova rota para a Índia. De certo modo, a posição do leitor não é diferente da posição dos deuses, que durante esta epopeia poética, também à distância, os deuses, eles acompanham toda a travessia, os contratempos que acontecem e os avanços da expedição. E a expedição, ela é de um lado protegida por Vênus, que é a deusa da beleza, e por outro ela é atacada e prejudicada por Baco, que é o deus do vinho. Então está aí bem presente em Os Lusíadas essa característica renascentista que ela traz
essa antiguidade clássica ou greco-latina nesse período renascentista do classicismo. As características formais de Os Lusíadas, ele é um poema épico de gênero narrativo, o qual ele é dividido em 10 cantos. Porque um poema épico, né? Ele se inspira nas famosas epopeias, que é a Odisseia, tá? E Eneida, que todas essas referências que essas epopeias faziam na obra literária, que faz referência aos deuses, ele também traz os deuses, ele traz as ninfas para dentro de Os Lusíadas. Então, ele é dividido em 10 cantos. Esse poema, ele é composto de 8.816 versos decassílabos, organizados em 1.102 oitavas, que são as estrofes de 8 versos. Relembrando, para conseguir compreender o que nós estamos estudando agora dentro do classicismo, sobre esse poema épico que é Os Lusíadas, vocês, quem não assistiu, precisa assistir a aula sobre os gêneros líricos, onde eu falo sobre os versos decassílabos, as rimas e demais informações dessas características formais da literatura. Bom, então ele é composto de 8.816 versos, organizados em 1.102 oitavas, distribuídos em 10 cantos com o número de estrofes variável. Em versos decassílabos, com um acento na maior parte das vezes na 7ª e 10ª sílaba, que é o chamado acento heróico, ouvimos-se expandir o campo em rimas cruzadas nos primeiros 6 versos da oitava e emparelhadas nos 2 últimos. Como exemplo, eu vou passar para vocês agora a primeira estrofe do canto 1. Aqui eu tenho versos de oitava, né? Eu tenho 8 versos. E como é que é feita? Por que eu sei que esse tipo de rima cruzada? Porque eu faço a contagem das rimas da seguinte forma, né? A classificação melhor das rimas da seguinte forma. Aqui eu tenho as armas e os barões assinalados, né? Ados, queda da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, ó. Então, assinalados rima com navegados. Então, aqui eu tenho a e aqui eu tenho a. Que da ocidental praia lusitana passaram ainda além da Taprobana. Então, aqui, ó, lusitana rima com Taprobana. Então, eu vou ter B e B. Em perigos e guerras esforçados, eu tenho A novamente. Porque está rimando com assinalados, que é a primeira classificação que a gente faz. Então, eu tenho aqui A, né? Assinalados, navegados A, esforçados A. Mais do que prometia a força humana. Então, eu tenho B, porque o B tá rimando com lusitana, com taprobana e com humana. E entre gente remota edificaram, não rima com A e nem B,
novo reino que tanto sublimaram. Então, como não rima com nem A e B, eu vou colocar o C. Só que edificaram rima com sublimaram. Então, eu coloco o C. Então, os cantos de Os Lusíadas, eles têm rimas cruzadas, que são esse tipo aqui, nos primeiros 6 versos da oitava, nos primeiros 6 versos, né? Aqui, ó, oitava, e emparelhados nos 2 últimos. Os Lusíadas, ele é dividido em 10 cantos, não é escrito em prosa, tá? Então, ele é um grande poema escrito por Camões, e ele tem, e esses poemas, nesses poemas existe uma divisão de 5 partes, né? Nesses 10 cantos. A primeira é que a proposição, que é a introdução da obra, introdução do assunto, desculpa, né? Depois eu tenho a invocação, que também pertence ao canto 1, que é o pedido para que as ninfas do rio Tejo inspirem a composição do poema. Quem são as ninfas do rio Tejo? Na mitologia grega, são as divindades femininas que habitam os campos, as florestas e os mares, para que elas sirvam de inspiração para o poeta. No canto 1, eu tenho a dedicatória, em que o poema ele é dedicado ao rei português Dom Sebastião. E depois, do canto 2 até o canto 9, eu tenho a narração, o desenvolvimento da narrativa. E ao longo do desenvolvimento da narrativa, a gente tem uma aula sobre mitologia e uma aula sobre história de Portugal. Já no canto 1, tá? Voltando ao canto 1, eu tenho chamado o Concílio dos Deuses, que esse Concílio dos Deuses, eles vão decidir se eles terão sucesso ou não na sua empreitada marítima. Olha a presença da mitologia, novamente. Ao longo da história, tem Baco, que é o deus do vinho, que faz de tudo para que os portugueses não alcancem o seu objetivo, mas do outro lado, eles têm a Vênus, que é a deusa da beleza e do amor. Assim ela é chamada na mitologia romana. Inclusive, uma das obras mais importantes do Renascimento é a criação de Vênus, que eu mostro para vocês no início da videoaula. E, segundo a mitologia grega, Vênus é chamada de Afrodite. Bom, no canto 2 já tem a primeira armadilha de Baco, fazendo de tudo para que eles não cheguem a Moçambique, mas eles conseguem se safar dele. Depois, no canto 3, eu tenho uma aula de história, onde ele fala de uma figura muito importante na história de Portugal, que foi o aio de Dom Afonso Henriques. Eu tenho a Batalha de Ourique, eu tenho a dinastia de Borgonha, tudo fatos históricos de Portugal importantes. E também, uma das partes mais conhecidas e famosas, que é narrada no canto 3, é quando, ao mesmo tempo que Camões ele narra o episódio de Inês de Castro, a morte de Inês de Castro, que ela é assassinada, ele também faz uma crítica. Quem foi a Inês de Castro? A Inês de Castro foi uma jovem que teve um relacionamento com o futuro rei de Portugal, Dom Pedro, e nesse relacionamento, inclusive, eles tiveram filhos. Bom, o pai, né, o Afonso IV, ele decidiu pôr um fim nesse relacionamento e ele faz de maneira mais drástica possível, ordenando algum de seus cortesãos que matassem a jovem Inês, pois a seus olhos era este o único remédio para libertar seu filho das cadeias deste amor, e também por questões políticas, né? Porque príncipes casavam com princesas. Bom, então ele narra esse fato, que é a morte de Inês de Castro. Depois tem no canto 4
onde tem o velho do Restelo, que ele faz um alerta a Vasco da Gama sobre as consequências negativas da expansão ultramarina, que ele diz o seguinte: ó maldito, primeiro que no mundo nas ondas vela pôs em seco lenha, dino da eterna pena do profundo, se ajusta a justa lei que sigo e tenho. Então vocês viram, né, como é que é. Aqui tem um pequeno trechinho de como é que é a leitura de todos os cantos. Por isso que ele não é um livro fácil, ele é bem difícil de ler. Nós temos depois demais fatos que acontecem, né, relacionados também a figuras importantes de Portugal. E no canto 10 eu tenho a conclusão da obra. Né? É quando termina a obra, a narrativa toda. Aqui tem uma questão de vestibular sobre o poema Os Lusíadas, que diz: é incorreto afirmar que, quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão navegando em pleno Oceano Índico, portanto, no meio da viagem. Letra B. Na invocação, o poeta se dirige às Tágides, às ninfas do rio Tejo. Letra C. Na Ilha dos Amores, após o banquete, Tétis conduz o capitão ao ponto mais alto da ilha, onde lhe descenda a máquina do mundo. Inclusive, no enredo que consta no livro de vocês, fala, né, qual é o canto onde ele se dirige às ninfas do rio Tejo. E também desse banquete que é feito para eles. Letra D. Tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama, a fim de estabelecer contato marítimo com as Índias. E letra E. É composto em sonetos decassílabos, mantendo em 1102 estrofes o mesmo esquema de rimas. Qual será a alternativa incorreta? É a alternativa E, composto com sonetos decassílabos, mantendo em 1102 estrofes o mesmo esquema de rimas. Ele é composto de 8.816 versos, organizados em 1.102 oitavas, ou seja, estrofes de 8 versos, distribuídas em 10 cantos, com número de estrofes variável. Então, essa característica da forma que compõe Os Lusíadas é muito importante. É lógico que vocês não vão ler a obra Os Lusíadas, né? Nem tem como ler. Mas a forma da obra Os Lusíadas, né? Essas características importantes que tem, que traz figuras importantes da história portuguesa, que faz essa referência à mitologia, aos deuses, minimamente é preciso saber para conseguir responder as questões de vestibular. A obra épica de Camões, Os Lusíadas, é composta de 5 partes na seguinte ordem. Letra A, narração, invocação, proposição, epílogo e dedicatória. Bom, isso está no enredo de Os Lusíadas que nós vimos agora há pouco. Ele é composto de proposição, de invocação, de dedicatória, de narração e epílogo. Então, a alternativa correta é a letra C.
O que mais se destacou na poesia de Camões foi, sem dúvida, a lírica épica. Em sua lírica, há dois repertórios, um deles ainda ligado à herança medieval, que traz poemas escritos na medida velha redondilha, então, na tradição da poesia palaciana, que a gente começou a ver lá no trovadorismo, vimos também no humanismo. E o outro que é mais próximo dessa arte clássico-renascentista, onde ele apresenta os sonetos escritos na medida nova, né, os decassílabos. E lógico, por estar mais próximo da arte clássico-renascentista, sofreu influência de quem? Dos humanistas italianos, porque foi na Itália que ali começou, principalmente de Petrarca. Os temas assim mais importantes, mais do que os temas que coexistiram, os temas medievais e humanistas que convivem em sua poesia, o sentimento amoroso, tratado de forma mais concreta, e a incorporação de elementos da realidade, sensível à sua herança, são heranças medievais, a passo que busca, pela formulação dos conceitos, um tema nitidamente renascentista. A forma redondilha maior no seu poema, ela é uma herança medieval, mas o tratamento racional que ele dá ao tema é renascentista. Então, existe uma diferença considerável no papel desempenhado pela razão. Se para os renascentistas ele levava ao esclarecimento das coisas, destituindo-se de qualquer mistério, no poema de Camões ele leva a perplexidade diante do desconcerto do mundo, que também é um dos temas centrais da sua poesia, em que ele faz uma compreensão racional. Ele não é capaz de desfazer os conflitos e as inconstâncias que cercam o ser humano. Então, essa atenção também se aplica à sua poesia amorosa. E muito de seus sonetos amorosos, né? O eu lírico está às voltas com contradições, dividido entre o plano carnal e a lógica, e buscando com isso formular conceitos muitas vezes com base na filosofia neoplatônica e aristotélica. Então, quando fala, voltando ao desconcerto do mundo, tem essa inversão de valores no qual o injusto é recompensado e o justo é castigado, na qual o ser não corresponde ao dever ser. E a natureza, ela se torna uma confidente amorosa do amante que sofre, e esse neoplatonismo amoroso, né, é um ideal supremo, único, perfeito, né, esse amor, assim. Aqui nesse poema de Camões, ele destaca, né, transforma-se o amador na coisa amada, e ele destaca assim: se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo alcançar? E esse poema, na verdade, ele fala que não é preciso ter a pessoa amada fisicamente, basta tê-la em pensamento. E tendo dentro de si na imaginação, o eu lírico se transforma na pessoa amada, confundindo-se com ela, e dessa forma ele já o tem. Então, nas duas primeiras estrofes, o eu lírico abandona o neoplatonismo e, com uma comparação, manifesta seu desejo físico pela mulher amada,
do mesmo modo que toda matéria busca uma forma, o seu amor puro, amor-ideia, busca o objeto desse amor, ou seja, a mulher real. Aqui eu tenho o soneto mais famoso de Luís de Camões, que os vestibulares adoram cobrar, que é: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói nem se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, e assim por diante. É esse soneto aqui, ó, tá bem marcado, ó, 2 quartetos, 1, 2, 3, 4, quarteto e 2 tercetos, que é assim que é formado o soneto. Ele inclusive, esse soneto, ele serviu de inspiração ao Renato Russo, que compôs a música Monte Castelo, que faz essa intertextualidade com esse famoso soneto de Camões, esse soneto amoroso em que o eu lírico ele está em contradições, dividido entre o plano carnal e a lógica, e buscando com isso formular conceitos, muitas vezes com base na filosofia neoplatônica e aristotélica. Então, aqui tem esse exemplo que eu tinha falado há pouco sobre isso. Então, muita atenção nesse poema, nesse soneto, que é muito cobrado nos vestibulares. Uma lírica mais filosófica, como eu tinha falado e ressaltando agora, ele apresenta como um homem descontente com os rumos do seu tempo, insatisfeito com os novos valores instaurados no momento histórico dessa transição para o mundo burguês. E nesse poema chamado Esparsa, né, que ele fala: os bons vi sempre passar no mundo gratos tormentos. E assim ele segue, onde ele traz essa, que ele se torna incapaz, né, de desfazer os conflitos e as inconstâncias que cercam o ser humano. Então, nesse poema Esparsa, que é o nome, ele traz o tema do desconcerto do mundo. Essa questão de vestibular é bem interessante, ó, que fala sobre as características do classicismo. O que que é? Letra A, o individualismo, a subjetividade, a idealização, o sentimento exacerbado. Não, não tem nada a ver com classicismo isso aqui. O egocentrismo, voltado para o seu umbigo, a interação da natureza com o eu, as formas perfeitas. Egocentrismo aqui, nem pensar. O contraste entre o grotesco e o sublime, a valorização da natureza, o escapismo, não. Individualismo, subjetivismo, escapismo, a gente vai ver quando estudar a escola literária do romantismo.
Letra D, observação da realidade, a valorização do eu, a perfeição da natureza. Observação da realidade, a valorização do eu. Não, a gente não vê isso no fascismo. A retomada da mitologia pagã, a pureza das formas, a busca da perfeição estética, sim, isso a gente viu, a busca da perfeição estética. Então, a alternativa que é a correta, a gente vai indo por eliminações aqui, pelo que a gente viu das características. É a letra E. Mas por que a letra E? Para começar, a gente tem sim a retomada da mitologia, mas por que foi utilizado o termo retomada da mitologia pagã, que a gente não escutou até o momento, né? A mitologia pagã, ela foi um termo criado na era medieval pelas religiões de cunho cristão, ou seja, toda religião ou mitologia não cristã era considerada pagã. E a retomada dessa mitologia veio com o Renascimento, né? No período renascentista, a gente tem essa retomada da mitologia. E a gente vê muito presente a mitologia em Os Lusíadas, com o renascimento cultural, que trouxe cultura, arte e conceitos das mitologias greco-romana. Aqui tem uma síntese do que nós vimos desse período do classicismo português, que é a produção literária do Renascimento. Ela é dividida, nós estudamos, né, a poesia épica como principal autor os Camões e como a principal obra Os Lusíadas, que é um poema épico. Na poesia lírica nós temos como principais autores Camões, sem esquecermos de Sá Miranda, que também foi um poeta muito importante, e ele traz da sua viagem da Itália o estilo renascentista para Portugal. A gente tem como principais formas poéticas o soneto, medida nova, né? E redondilhas, medida velha. E nós temos como principais temas o desconcerto do mundo e conflito existencial decorrente do amor. Então, nós temos o desconcerto do mundo e o conflito existencial decorrente do amor.